Quantas horas é um culto? Se for uma festividade, é difícil ainda, né? Festividades, alguma coisa tem que acontecer, não é possível, né? Mais um culto tradicional, 2 horas. Fala a verdade, um culto de 2 horas, sem você sentir a presença de Deus. Qual é a sua vontade? Não é de ir embora dali? Ai, que negócio ruim. Agora imagina 400 anos. A família vai para a igreja, o avô, o pai, o tio, o irmão, o sacerdote, o profeta, o crente, o não crente. Vai todo mundo lá, mas Deus não está lá, Deus não está falando. Como você acha que era isso aí? 400 anos sem sentir a presença de Deus. Eu acho que não dava nem vontade de ir para o culto, né? Vamos lá no templo, fazer o quê? Deus não está falando, tá? Olha lá. Se você soubesse que Deus não ia falar lá, não ia. Acabou, tá? Então, era isso que é 400 anos de silêncio. Mas olha que legal. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá? Grego koiné. Você não acha estranho? Ó, o povo de Israel, o povo judeu, eles falavam qual língua? Hebraico, né? Aramaico, depois o hebraico. Então, assim, eles falavam hebraico. Você não acha estranho o Novo Testamento ter sido escrito em grego? Ele não deveria ter sido escrito em hebraico? Sim ou não? Eles eram judeus, falavam hebraico. Deus era o Deus do povo judeu. Quando o Novo Testamento vai ser escrito, é escrito em grego. Não é estranho isso? Como que isso aconteceu? Isso aconteceu no período do silêncio. Nesses 400 anos de silêncio, teve um homem chamado Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, ele foi uma pessoa que revolucionou. Ele teve uma ideia brilhante. Olha a ideia de Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar de Nabucodonosor? Da história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O Nabucodonosor foi lá, sitiou, destruiu Jerusalém, colocou fogo, levou cativos, matou um bocado de gente. Todo mundo fazia isso. A Síria, o Egito, todo mundo dominava a nação e ela matava. No período interbíblico, vai surgir o período helênico, é onde nasce o grego. O senhor Alexandre o Grande, ele tem uma ideia brilhante. Ele ganha a guerra, mas ele fala assim, olha, eu não vou matar ninguém, não vou levar ninguém escravo, vocês vão continuar na cidade de vocês, porém, vocês vão me pagar impostos. Olha a ideia dele, não matou ninguém, não destruiu casa nenhuma, não colocou fogo, o povo ia continuar lá, mas ele arrecadava impostos. E tem mais, a partir de hoje eu vou colocar minha cultura dentro da de vocês. E ele foi, dominou o Egito, dominou a Síria, dominou a Babilônia, dominou o mundo antigo no período interbíblico. E o que ele fez? Colocou a língua dele lá em todas as nações que ele dominava. Qual era a língua que ele falava? Era o grego helênico, que era chamado koiné, tá? O Novo Testamento foi escrito no grego antigo, chamado koiné. Então, todo lugar que ele ia, ele colocava o grego. Então, o Egito falava grego, na Babilônia falava grego, na Pérsia falava grego, em Israel começou a falar grego. Você lembra de Você sabe que tem uma moda aí no meio evangélico agora, que é a moda dos gadarenos, né? Quem já viu a moda dos gadarenos? É aquela moda, eu cheguei numa igreja ali outro dia, e eu falei assim, meu Deus do céu, irmão, eu não critico igreja nenhuma, cada igreja tem seu costume, mas tem umas que é exagerado demais. Cheguei na igreja lá, falei, irmã Maria, vamos visitar uma igreja. A gente foi, quando chegou lá, o pessoal tava com guitarra, bateria, começou a sair fumaça, e o pessoal subiu assim, de camisa regata, com as calças tudo rasgadas assim, ó. Aquela moda de roqueiro mesmo, né? Com camiseta do metal, do Kiss, assim, aquelas camisetas bem feias mesmo. Aí eu falei, rapaz, não é que existe mesmo a moda do gadareno, a roupa toda rasgada, né? Ele rasgava, quebrava as correntes, estava lá no cemitério. Gadara era uma cidade que fazia parte dos termos de Decápolis, tá? Deca e Polis, 10 cidades gregas dentro da Palestina. Então já existia a cultura grega lá em Jerusalém, você vê isso. Por exemplo, Gadara era uma das cidades gregas, tá? Então assim, o Alexandre foi dominando e colocando o grego. Então o grego se tornou uma linguagem universal. Gálatas capítulo 4, olha o que Paulo fala, ele diz assim, olha, Jesus veio, tá? E ele veio na plenitude dos tempos, tá? O que é plenitude dos tempos? No momento exato. Jesus não poderia ter vindo antes e também não poderia ter vindo depois. Jesus nasceu na época exata para dividir a história. Antes e depois de Cristo. Não é assim que a gente divide a história hoje? Ele nasceu no tempo certo, na plenitude dos tempos. Por quê?
porque o mundo já estava preparado para receber o evangelho. Como é que Deus preparou isso? No período interbíblico. Deus preparou uma linguagem universal. Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Vocês são... A Erika é pregadora itinerante, viu, gente? Se vocês quiserem agendar, só telefonar para mim que eu faço a ponte da agenda. Ó, isso aqui é hebraico, tá? Isso aqui é uma Torá, tá, gente? Olha, já pensou você ler isso aqui? Isso aqui é uma das línguas mais difíceis de se entender, traduzir, tá? Que é o hebraico bíblico, o hebraico antigo. Agora imagina para você, pode ficar segurando aí, Érica. Agora imagina, essa é a Torá. Imagina se Deus desse a revelação da graça, escrita em hebraico, que só falava em Jerusalém. E na época de Jesus, só quem era rabino, estudioso, falava hebraico. Agora imagina se a revelação da graça viesse em hebraico. Aí, como que o evangelho ia alcançar o mundo todo? Ia ser mais difícil, ia ter que ter um intérprete que falava hebraico para falar assim, olha, Jesus é o Salvador. Já pensou? Isso ia chegar para você e falar assim, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Raá, Shammai. Ai, meu Deus do céu. Ia precisar de um dicionário para entender que Jesus é o Salvador. Aí o que Deus fez? No período do silêncio, ele preparou uma linguagem universal. Quando Jesus vem, e Marcos, que seria o primeiro escritor sagrado, começa a escrever após a morte e a ressurreição, alguns dizem que é por volta do ano 46, quando Marcos escreve o evangelho, ele escreve em grego. Por que em grego? Porque essa carta que ele escreve foi direcionada aos romanos e começou a circular no meio evangélico. As 13 cartas que Paulo escreveu, Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, Filipenses, Filemão, essas cartas circularam o mundo antigo. O livro de Atos, tá? Não parece, tá, gente? Mas o livro de Atos, se você for lendo do Atos 1 até o último capítulo, o Atos vai falar nome de cidades, um total. São 54 cidades de 9 ilhas do mar Mediterrâneo em 32 países. E não parece. Mas abrange todo o mundo antigo onde a igreja primitiva cresceu. E todas essas cidades, todos os países nas ilhas, receberam cartas escritas em grego. Tá? Por quê? Porque todas elas já tinham o grego como linguagem universal. Hoje tem uma língua aí que em todos os países tem, né? Que é o inglês. Eu não sei falar nem português direito, que dirá inglês, tá? Só sei falar lá como é que é. My name is, né? What's your name lá, não sei nem como é que pronuncia mais o verbo to be, que todo mundo tinha raiva desse negócio do verbo to be. Mas o inglês hoje seria o grego naquela época. Todo mundo compreendia grego. Então, Deus preparou uma linguagem universal no período do silêncio. Tem outra coisa que Deus fez lá no período interbíblico. Quando Jesus vem, tem um centurião que vai pedir oração, milagre para o servo dele lá para Jesus. Aquele centurião era um centurião de que nação? Me ajuda aí. De que nação que ele era? O centurião que foi pedir um milagre para Jesus. Qual era o império que dominava o mundo na época de Jesus? Romano, tá? Então, assim, o Império Romano surge quando? Alexandre o Grande estabelece o império dele no período interbíblico, só que o império dele cai. 100 anos antes do que nós chamamos de antes de Cristo, o Império Romano vai nascer. Ele cresce, aí ele domina o que Alexandre o Grande dominou e começa a ser um império predominante. E isso aí, quando a gente estuda escatologia, é isso aqui, gente. Ó, é que eu tampei ali. É a estátua de Daniel lá, tá? Todos os impérios que aparecem na Bíblia, eles são representados aqui, ó. Babilônia, Pérsia, Império Grego e Romano, na época de Cristo, tá? Mas a gente aprende isso em outra matéria, que é a escatologia. Vou deixar aqui do lado. O Império Romano, ele foi importante no silêncio de Deus. Por quê? Porque o Império Romano, ele fez algo muito importante. Você já viu essas ruas aqui, ó? Rua asfaltada é bom demais, né? Chama rua pavimentada. Quem criou essa ideia de ruas pavimentadas, tá? Expandiu isso aí, foi o Império Romano. O Império Romano começou a ligar estradas de um país para o outro. Tá? Eles iam abrindo estradas de um país para o outro. Então, no período interbíblico, para dominar as nações, o que eles faziam? Abriam uma estrada que ligava um país ao outro e foram fazendo estradas,
Então, olha só, Deus já tinha preparado uma linguagem universal, todo mundo já falava grego. Agora Deus vai lá e permite que esse império domine também o Império Romano, porque faz parte da profecia de Daniel. E este império vai abrir caminhos para as pessoas andarem a pé de um país ao outro, a cavalo, de carroça, do jeito que fosse. E eles também criam, tá? Nós vamos ter uma matéria chamada Geografia Bíblica. Eles criam uma linha, uma trilha de caminho pelo mar chamado Via Ápia, tá? E esses caminhos pelo mar que eles fazem ligam também todo o mundo antigo. Então, eles não só fizeram caminhos por terra, mas prepararam um caminho por mar. Quer ver? Você lembra quando Paulo é levado, ele é colocado dentro de um navio, depois ele vai parar lá numa ilha chamada Malta, aí a serpente morde ele, mas ele não morre, acontece todo aquele milagre. O navio, na verdade, por causa de um tornado chamado Euroquilão, destrói o navio e ele acaba na ilha de Malta. Ele está indo para onde? Para Roma. Roma ficava onde? Na Europa. Então, Roma tinha feito vias de mar para os navios poderem entrar. Então, olha que interessante. Deus preparou, no período interbíblico, que era o silêncio de Deus, uma linguagem universal, e Deus preparou caminhos por terra e por mar. Porque quando Cristo vem e ele deixa o evangelho, que é as boas novas, ele morre ascendido aos céus, os discípulos vão começar a pregar e escrever. E as cartas agora vão circular o mundo antigo, em uma linguagem que todo mundo entende. Tessalônica podia receber porque eles entendiam grego. Os irmãos em Roma podiam receber porque eles entendiam grego, tinha alguém que aprendeu grego. Lá na Galácia do Sul, que é a carta aos Gálatas, falava grego, então todo mundo vai receber, vai entender o que está recebendo. E essa carta consegue chegar ou por uma estrada ou de navio pelo mar. Então, olha que interessante. Deus, ele está em silêncio, mas não quer dizer que ele parou de trabalhar. Ele está em silêncio, mas ele preparou o cenário para receber Cristo e ele vem na plenitude dos tempos. Sabe o que isso quer dizer? Relacionado à pregação, até o silêncio de Deus dá uma pregação. Deus, ele está em silêncio, mas ele ainda está trabalhando para fazer o milagre acontecer. Olha que coisa tremenda. Você crê, seu Ricardo? Mas Deus não está em silêncio com você não, seu Ricardo. Ele está falando todo dia. Tá legal? Deu para entender? Então, olha, tudo que nós vamos estudar, tá? Se você perceber, dá para usar para pregar, tá? E nós vamos começar a matéria agora. Hoje é uma aula de introdução. Alguns alunos que fizeram inscrição só vão vir sábado que vem. Alguns que eram de manhã já ficaram bravos comigo, como a Érica. O seu Ricardo deu glória a Deus porque não precisa acordar cedo, né? Mas tá bom, tá? Ó, homilética é a arte de preparar sermões. Oratória é a arte de falar em público, tá? Tem dois textos aí que é legal a gente ler. Vamos fazer assim, a Érica lê, se puder, tá, Érica? Se puder nos ajudar. Êxodo 4:14 e outro irmão abre aí em Atos, capítulo 18 e versículo 24, tá? Vamos lá? Fazer essa leitura aí que é interessante. Primeiro, Êxodo. Ah, não, mas você está lendo no hebraico aí, você não vai conseguir ler, não. Aí, mas eu acho que a parte que tem uma parte em português e um hebraico. Se você conseguir achar. Você não tem Bíblia nem no celular? Não, não gosto não. É? Então vou te emprestar a Bíblia aqui para você ler, que está mais fácil. Ó. Sai de casa quinta-feira para trabalhar. Eu tô vendo você com a Bíblia ali, esqueci. Isso aqui é hebraico, não dá certo, né? Vamos lá? É Êxodo 4. 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Opa, a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Vai lá. E disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Olha Eu aí. sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro. E vendo-te se alegrará em seu coração. Tá ótimo. O que aconteceu ali, gente? Você lembra da história? É bem conhecida essa história. O Moisés, né, já tinha matado o Egito, já tinha fugido, enterrou ele na areia, fugiu. Aí ele vai para as terras de Midian, lá conhece Zípora, Jetro vira seu sogro, e ele está ali. De repente, Deus vai falar com Moisés quando ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro,
e Deus vai revelar para ele que ele vai ser o libertador do povo de Israel. Aí Moisés vai questionar com Deus, presta atenção nisso, aqui é a questão do pregador, tá? Deus está falando para ele assim, Moisés, eu escolhi você, você vai ser o libertador. Não está escrito isso, eu estou fazendo uma dinâmica, tá? É Deus falando para Moisés, como ele tinha que falar para o faraó, ele ia pregar, sim ou não? Ele ia falar para o faraó o que Deus mandou ele falar. Deus só fala assim, Moisés, é você que vai pregar para o faraó. E você vai libertar o meu povo e é você que vai pregar para o faraó. Aí o que Moisés falou? Não, Senhor, eu sou pesado de língua, né? Eu não falo, não sou eloquente nem de ontem, nem de ontem de ontem. Aí Deus falou, não, Moisés, mas é você que vai falar com o faraó. Não, Senhor, eu sou pesado de língua. O que Moisés, Deus está falando com ele, Moisés, eu escolhi você. Você é o escolhido. Aí ele está falando, não, Senhor, eu não sou capacitado, não. Não, mas eu não sei falar bem, a minha voz não é boa, eu não tenho oratória, eu não tenho eloquência. Você sabe que tem a geração dos pregadores Jacó, né? Quem já ouviu falar disso aí? O Jacó foi enganar o pai dele, e a mãe dele falou, olha filho, seu pai tem que acreditar que você é Esaú. Aí colocou pele lá no Jacó, né, passou o cheiro do campo na pele, e ele entra dentro da tenda, o pai fala assim, olha, a voz parece de Jacó, vem cá filho. Não, mas o cheiro é de Esaú. Colocou a mão, a voz, Jacó teve que mudar para enganar o pai. Qual é a geração de... Você já viu? A pessoa fala normal assim, mas quando vai pregar... Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Parece um locutor de rádio, né? É a geração de pregador Jacó. Então, Moisés começou a dar desculpa assim, eu não sei falar bem, eu não sou eloquente, sou pesado de língua. Aí alguns vão dizer que Moisés era gago, outro porque ele era muito nervoso e tal. Tem todo um contexto por trás disso aí. Mas a questão é que Moisés estava dando desculpa. Senhor, eu não consigo pregar, não dá. Aí Deus ficou irado com ele. Falou, Moisés, você não quer pregar? Então, olha, não é Arão o levita, teu irmão? Ele está vindo aí, eu sei que ele falará muito bem. O que Deus estava dizendo? Aí Deus fala, né? Eu vou falar com você, você vai falar para Arão, e Arão que vai falar com o povo, porque ele que vai ser o pregador. Sabe o que Deus estava falando? Moisés, se você não quer fazer a obra, então eu estou levantando outro no seu lugar. Você não quer pregar? Então Arão o levita é quem vai pregar no seu lugar. Olha que coisa terrível, gente. Deus, ele chama Moisés, Moisés retruca com Deus, e Deus fica irado com ele. Você não quer pregar? Então eu vou levantar outro no seu lugar. Não é Arão o levita? Aí fica o ponto de interrogação. Será que nós queremos ser como Moisés, que vive dando desculpa para não pregar? Porque o que tem gente que fala assim, eu tenho medo. Né? Dá frio sim, né, gente? Até hoje eu tenho aquele friozinho na barriga. Fui pregar para 3.000 pessoas esses dias. Quando eu olhei aquele monte de gente assim, eu falei, meu Deus do céu, me usa aí, Senhor, né? Não posso ficar sozinho aqui, Deus honrou. Mas dá sim aquele friozinho. Mas tem gente que quando fala assim, irmão, olha, só para vocês terem ideia, eu tenho uma irmã que eu convidei ela para pregar. Falei, irmã, você vai pregar, era uma obreira nossa, você vai pregar tal dia. No dia, ela de manhã, ela falou assim, pastor, ela não pregou. No outro dia, ela contou por quê. Pastor, me deu dor de cabeça, me deu frio, eu já comecei a pensar em comprar uma passagem para Paraíba, que é a terra natal dela. Falei, irmã, a senhora pensou em comprar até uma passagem para viajar? Isso tudo era medo de pregar? Ela disse, pastor, eu fiquei com medo, me deu frio, me deu dor de barriga, me deu dor de cabeça. Tem gente que quando fala em pregar, a pessoa... Ela mata até um parente. Morreu o primo meu, não vou hoje. Ela mata até a família. Sabia disso? Então, assim, que tipo de pregador nós queremos ser na presença de Deus? Ou que tipo de instrumento nós queremos ser na presença de Deus? Aqueles que vivem dando desculpa? Ou aquele que Deus vai olhar e falar assim, eu sei que falará muito bem? E aí? Você quer ser aquele tipo de pregador que vive dando desculpa? Ou aquele que Deus pode olhar para mim, para você e falar, eu sei que ele vai ser usado, vai falar muito bem. E aí? Você quer ser o tipo de Moisés que vive dando desculpa? Ou Arão que vai falar muito bem diante do povo? Aí a gente escolhe. Ou vive dando desculpa, falando, não, eu não prego bem. Tem gente que fala que não prega porque a voz não é de pregador. Tá? Eu estou pregando a palavra de Deus. Essa matéria para mim ela é uma matéria muito boa,
porque eu já preguei bastante. Preguei muitos trabalhos das extensões dos Gideões, já viajei o Brasil, gravei 18 DVD. Ninguém compra isso mais hoje, né, gente? Agora é tudo no YouTube, né? Play Store, Amazon e por aí vai. Eu tenho 32 temas de livro escrito, não publiquei nenhum, só tenho os livros escritos em PDF. Então, assim, eu sou conhecido em bastante igreja. O pessoal me conhece mais como o pastor Tojo, tá? Meu nome é Kleber Nascimento Tojo, mas como ficou esse negócio de pregador Tojo, pegou Tojo mesmo, e ficou Tojo até hoje aí. Tenho dificuldade, falo, meu nome é Kleber, mas os irmãos vão falar, fala Tojo, fazer o quê? Pegou, né? Então, assim, eu já tenho pregado em muitos lugares, né? E todos os lugares que eu vou pregar, as pessoas me convidam de novo. Irmão, vem pregar, faltou. Eu sempre deixo aquele gostinho de quero mais. Eu aprendi isso no começo da minha chamada. Só que quando eu comecei a pregar, há 18 anos atrás, quando eu comecei de fato a pregar a primeira vez, eu não queria ser pregador, porque os irmãos que pregavam na época falaram assim para mim: você não tem jeito de pregador, você não tem voz de pregador, não tem sapato de pregador, não tem terno de pregador, não tem relógio de pregador. Eu falei, rapaz, pregador tem que ter tanta coisa. Sapato, terno, relógio, voz, altura. Tava tipo o Saul lá, né? Saul é alto, coitado, Davi tá lá. Então, assim, as pessoas hoje, elas ilustram que um pregador tem que ter um certo padrão, um perfil. Só que nós não podemos esquecer que Deus, claro que você vai aprender que tem que ter a ornamentária, tudo tem que se vestir bem. Tudo isso, gente, faz parte da área ministerial. Só que existe algo que é essencial na vida de quem vai pregar, tá? A chamada, o preparo e a unção, tá? E olha que interessante, no Novo Testamento, Paulo foi um grande missionário, sim ou não? Pedro foi um grande pregador, sim ou não? Sim. Os discípulos foram grandes pregadores, sim ou não? Sim. Mas vamos ler Atos, capítulo de número 18. Vamos ler lá? Eu nem Bíblia tenho mais. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui, peraí. Só um minuto. Ah, não, a Bíblia que está aqui também é em grego. Aí não vai adiantar muito, né? Vamos lá. Quem pode ler aí? Rogemos sempre ouvir da prata o nome de Emédio, que fazia de prata de nichos. De Diana, dava-se um pouco de lucro. Só um minuto. Artifícios. Esse aí? 18, 24. Aqui, ó. Aqui, ó. Isto. Pode ler. Pode ler. E chegou-se em Efésio um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente. Opa! Lê de novo? E chegou-se em Efésio um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso das Escrituras. Olha o que Paulo está escrevendo, olha o que nós achamos em Atos, tá? Nas viagens missionárias. Ele chega ali na cidade e o texto não fala, mas se você pesquisar isso, se você procurar, tem um livro, não sei se vocês já leram, chamado Personagens Bíblicos de A a Z. Quem já leu ou já viu esse livro? Conta a biografia dos personagens que se conseguiram encontrar alguma coisa, tá? Mas se você ler o Personagens Bíblicos de A a Z, quando você colocar lá Apolo, você não vai achar muita coisa, só a citação do texto. Não existe algum registro, olha, Apolo foi fulano, fez isso não tem. Só fala a citação aí. Só que quando vai escrever em Atos sobre Apolo, diz que ele era eloquente, ou seja, falava, convencia as pessoas e era poderoso nas Escrituras. Olha que interessante, um homem que vai receber um título aí dentro do texto sagrado como alguém que era eloquente, ou seja, sabia usar as palavras e era poderoso nas Escrituras. Ou seja, ele conhecia a Bíblia, conhecia o estudo bíblico, conhecia as doutrinas bíblicas e ele conseguia usar, tá? A arte da oratória, ou seja, falava em público de uma forma
que ele conseguia conquistar as pessoas, tá? Pessoal, tem um livro aqui que eu quero fazer um comentário, ó. Quem gosta de ler livro? Hoje é difícil, né, gente? Tem até um aplicativo aí que facilita a vida, né? Não dá para ler? Baixa lá na Play Store, tá? O aplicativo que lê PDF. Aí você baixa o livro em PDF, coloca o fone no ouvido e ele vai ler para você o livro, né? Mas ainda tem aqueles que gostam de ler, tá, gente? Ó, estudar teologia não tem outro caminho, tá? Se você não gostar de ler, baixa o aplicativo, baixa em PDF e escuta, tá? Mas o ideal para quem estuda é sempre estar lendo alguma coisa, tá, gente? E este livro aqui, ó, Heróis da Fé, é um livro não para quem estuda teologia, para qualquer pessoa que aceitou Jesus e é cristão, tá? Este livro Heróis da Fé aqui vai falar sobre os homens que fizeram história no meio cristão, tá? Quando a gente fala de cristianismo, tá? Tem um pregador chamado João Wesley. Quem já ouviu falar de João Wesley? John Wesley, tá? Um dos heróis da fé. John Wesley foi o pregador do avivamento na sua época, tá? John Wesley, ele queria estudar teologia, mas ele não tinha condições de pagar na Inglaterra. O que ele faz? Ele vai na faculdade, se oferece para trabalhar na faculdade, limpando na parte da cozinha, da cantina, e pelo trabalho que ele fazia, estudava. Então ele se forma, se torna um dos grandes pregadores do avivamento, promove um grande avivamento que envolve a questão da reforma protestante, tá? Ele se torna um grande pregador, Heróis da Fé. Tem um pregador aqui, ó, chamado Hudson Taylor, tá? Foi o homem que ganhou a China para Jesus, tá? Tem um homem aqui chamado John Bunyan, tá? John Bunyan. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre John Bunyan, mas você só não sabe que é ele que está lá. Quem já viu o filme O Peregrino? O livro O Peregrino, já viu lá O Peregrino na internet em algum lugar? O Peregrino é a história contada por John Bunyan, um dos heróis da fé, tá? Então, aqui tem homens que deram a vida pelo evangelho e foram grandes pregadores. John Wesley, tá? Que foi o pregador do avivamento, era o pregador de um único livro, tá? Qual era o único livro que ele lia? Se ele só lia um e era crente, ficou fácil, né? Qual era o único livro que ele lia? A Bíblia, tá? E a Bíblia dele está lá no museu. Os que estudam lá a Bíblia dele, já foram tirar fotos, diz que não consegue, ó, você não consegue escrever nenhuma palavrinha mais do lado. De tantas anotações que ele fazia. Então ele lia, opa, isso aqui dá um comentário, ó, ia lá e fazia anotação na própria Bíblia, fazia marcações na página, e não tem como você escrever mais nenhuma palavra de tanto que ele estudava a Bíblia, tá? Então, qual o caminho para ser um grande ou uma grande pregadora da palavra de Deus? Não tem outro caminho, gente. É a leitura bíblica da palavra de Deus e os conhecimentos que vêm através da palavra de Deus, tá? Então, quer ser pregador, quer pregar, não tem outro caminho, gente. Várias pessoas que vão estudar teologia falam assim, eu vou estudar teologia, mas eu não gosto de ler. Ué, mas para estudar você tem que ler, não tem? Vai ler o PowerPoint, vai ler o livro, vai ler alguma coisa. Teve um irmão que veio estudar teologia aqui e falou assim, eu não gosto de escrever. Eu falei, mas como que você vai para uma escola, para uma faculdade e não gosta de escrever? Você está no lugar errado. Aí eu gosto muito, gente, de escrever, tá? Hoje nós vamos fazer a leitura aqui para começar do PowerPoint, mas eu gosto de escrever. Como o livro não chegou, nós vamos usar o PowerPoint, tá? Mas, ó, traz caderno, tá? Nós vamos falar bastante coisas interessantes aqui sobre a questão bíblica, tá? Aí você pega assim, se os grandes homens de Deus que fizeram história foram assíduos na leitura da palavra de Deus, pessoal, não tem como, tá? Hoje nós temos que ler a palavra de Deus. Quando a Érica chegou, eu tinha feito um comentário sobre o Samuel Procópio, Gilmar Fiuza e Marcos Feliciano. O Marcos Feliciano pregava aqui no Varginha, tá? Só que você percebeu, no auge do ministério do Marcos Feliciano, quando ele abria a Bíblia, às vezes a câmera vinha por cima e mostrava ali o esboço. Tinha ali umas anotações, tá?
Nós vamos aprender aqui, gente, nessa matéria homilética e oratória, a arte de preparar sermões e a arte de falar em público, tá? Quem já passou por isso? Ó, você fez um monte de anotação, seu pastor falou, ó, você vai ter a oportunidade. Aí você foi lá e pensou num monte de coisa. Senhor, orou, fez jejum, não sei o quê, e anotou lá, hoje eu vou falar sobre Moisés, tal. Fez um monte de coisa lá, ficou até bonito, colocou até em 5 cores, né? As mulheres gostam de fazer isso, né? Foi lá caneta roxa, rosa, amarela, azul, vermelho. Fez lá aquele sermão bonito. Mas na hora de pregar deu medo. Aí você foi lá e não falou nada do que você escreveu. Já aconteceu isso aí? Mas não porque Deus mudou com as suas falas, porque realmente você ficou ansioso e não conseguiu falar inglês. Tá? Isso é natural do ser humano. Isso acontece muito. Quando eu tive a primeira experiência de pregar, eu passei um estreito danado. Eu treinava em casa, sabia fazer esboço, mas não conseguia falar em público. O pastor falava assim, hoje nós vamos dar uma oportunidade para o irmão Kleber. Aí quando eu pegava a mão no microfone, aí tremia a perna, tremia a barriga, tremia tudo. Aí eu levantava a mão e falava assim, já estava ali o esboço, né? Já tinha treinado em casa, já tinha falado com o espelho, aquela coisa toda. Aí quando chegava na igreja eu falava assim, vamos orar. Aí orava, fiquei conhecido como irmão da oração. Aí um dia eu passei uma semana orando e lendo Davi e Golias. Davi e Golias, eu acordava de manhã, começava a ler ali Davi e Golias, Filisteu.